Vamos lá então, né? Começar a aula de hoje. A proposta das atividades que eu fiz hoje mais cedo são mais atividades, né? Realmente vai exigir de vocês um pouco maior de tempo. E a gente vai falar um pouco nessa aula, que vai ser um pouco mais rápida por conta dessas atividades. A gente vai falar um pouco sobre o primeiro item da atividade de hoje, que é planejamento estratégico para recursos humanos. Nesse item de planejamento estratégico para recursos humanos, a gente vai falar de alguns itens que alguns a gente já falou lá atrás, quando a gente falou de planejamento, de gestão de tempo. E agora a gente vai falar deles, mas de uma forma um pouco mais voltada para a gestão de pessoas, né? Ou para os recursos humanos. Gestão de pessoas e recursos humanos praticamente se concentram na mesma coisa, não tem muita diferença, apesar de que gestão de pessoas envolve o recurso humano, né? Então a gestão é um pouco mais ampla do que a gente fala só em recursos humanos. Então vamos só avançando aqui. Primeira coisa para a gente entender, né? Antes de falar nem só de gestão de pessoas, mas todo e qualquer planejamento envolve essas etapas que vão estar listadas aqui, que são coisas que nós já falamos em aulas anteriores. Então, por exemplo, eu não consigo planejar sem antes estabelecer um objetivo. Né? Ou seja, só há planejamento se houver objetivos, né? E na gestão de pessoas ou na gestão de recursos humanos, ela não é diferente. Se o seu departamento não tem um objetivo claro, estabelecido, né, é muito difícil de que você consiga atingir resultados, porque só se tem resultados se tem objetivo, né? Então isso é importante sempre em qualquer tipo de gestão, em qualquer tipo de planejamento, estabelecer objetivos no início. Fazer previsões básicas de planejamento. Você prevê o que pode acontecer tanto para certo quanto para errado, né? Fazer revisão de caminhos alternativos de ação. Ou seja, você tem uma ação que você precisa executar e a partir dela você prevê o caminho que você quer seguir, né, o caminho ideal ou o planejamento ideal, e logo em seguida você planeja um caminho alternativo, se caso tudo der errado. Então é importante que tenha-se caminhos alternativos. Avalie a avaliação de quais são as melhores opções e em seguida escolha a implementação do plano. Então, na verdade, o planejamento envolve tudo isso, né? É o processo básico de um planejamento. É estabelecer o objetivo, é fazer previsões, é traçar caminhos, escolher a melhor opção e aí você segue em diante para a implementação desse plano. E aí, o que eu quero chamar a atenção nessa aula que eu não falei lá na aula de planejamento estratégico para a administração geral? É a hierarquia de um objetivo, certo? Vocês, por exemplo, a depender de onde vocês estejam trabalhando, vocês são uma parte de um todo. Lembra que a gente falou lá em algumas aulas atrás sobre o corpo humano? Vocês são um membro desse corpo. Então, a meta ou o objetivo, ele nem sempre é traçado por vocês, mas ele precisa ser traçado a partir de um objetivo maior. Então, nesse slide aqui, a gente vai tentar fazer com que vocês entendam isso. Dentro de uma empresa, existe um objetivo amplo, que geralmente é o objetivo da empresa como um todo, mas cada departamento, cada pessoa, cada gestor tem o seu objetivo separado para conseguir alcançar o objetivo maior. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma estrutura organizacional de 3 níveis, né? Presidência, vice-presidência e gerentes. É lógico que abaixo dos gerentes, com certeza, tem outros níveis, né? Mas aqui a gente pega esses 3 níveis para que vocês entendam. O presidente, ele estabeleceu uma meta lá em cima, um objetivo. Receita de vendas duplicada para 16 milhões no ano fiscal de 2012. Vamos supor que eles estejam em 2011, né? Ou no início de 2012. Então ele fez uma projeção, ele falou, olha, o meu objetivo, ou o objetivo da nossa empresa é que no final do ano de 2012, nós tenhamos faturado 16 milhões, certo? Então esse é o objetivo amplo. Cada setor, portanto, agora vai traçar os seus objetivos para que esse objetivo maior seja alcançado. Então, por exemplo, o de vendas, né, o vice-presidente de vendas, que está aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Dobrar as vendas no leste, oeste e sul. Então, ele traçou o objetivo dele. Ele acha que, fazendo isso, ele vai conseguir ajudar o presidente a atingir a meta maior da empresa. O vice-presidente de produção, adicionar uma nova linha de produção na fábrica, ou seja, produzir mais.
E aqui que está o nosso estudo de hoje, né? A gestão de pessoas. Como que a gestão de pessoas traça o objetivo? Olha, se a meta da empresa é vender 16 milhões daqui para o final do ano, nós, enquanto recursos humanos, precisamos contratar pessoas, se for necessário, ou então treinar as pessoas que nós já temos. Então, o departamento pessoal, o RH, ou a gestão de pessoas, ela precisa sempre pensar metas vinculadas às pessoas ou aos colaboradores, mas que colaboram para o resultado da organização. Então, por exemplo, a meta da empresa é atingir os 16 milhões. O que o RH vai fazer para chegar lá? Ele vai adicionar e treinar vendedores. Aí tem o gerente de recrutamento e tem o gerente de treinamento. O de recrutamento vai identificar e atrair 20 candidatos bons em vendas, ou seja, vai fazer um processo seletivo, vai trazer mais pessoas para a equipe. Enquanto o gerente de treinamento, ele vai treinar mais 6 vendedores novos, ou seja, ele vai melhorar a capacidade de venda da sua equipe. Ou seja, esse é o primeiro passo para o planejamento estratégico. É você primeiro estabelecer qual é o objetivo da organização, qual é o objetivo do seu departamento, qual é o objetivo como um todo. Eu não vou nem falar dos objetivos aqui dos outros, porque na verdade o nosso foco é isso aqui. É importante vocês entenderem que a gestão de... Vocês já entenderam isso pelas respostas que vocês me mandaram aquele dia que a gente falou de gestão de pessoas. E eu, antes de começar a aula aqui, estava lendo algumas respostas que vocês mandaram ontem, hoje. Algumas já mandaram a resposta de hoje, né? E a gente consegue perceber que vocês já entenderam isso, né? O que é a pessoa para a empresa? A pessoa é a chave do desempenho, né? Eu não consigo atingir resultados se eu não treinar a minha equipe, se eu não melhorar a minha equipe. Então, o caminho para bons resultados é sempre investir nas pessoas que você tem. Tá bom? Então, vamos avançar. Então, primeira coisa, então, o processo da gestão estratégica. Primeiro, são as palavras básicas, né? Planejamento estratégico, estratégia e gestão estratégica. O planejamento é aquele processo de realmente estruturar, de desenhar, de planejar, né? Para que ele serve? Ele ajuda a identificar como o gestor poderá lidar com as relações, forças e fraquezas internas, oportunidades. O planejamento, ele serve para nortear. Todo planejamento é para isso, para mostrar o caminho. Quando você faz as coisas sem planejamento, a chance de dar errado é muito grande, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Né? Ah, vamos casar. A gente está namorando tem um mês, vamos casar. Ó que esperteza, né? Então, assim, tudo que a gente faz sem planejamento tem chances de dar errado. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, é a empresa parar e pensar, eu tenho forças, eu tenho fraquezas, eu tenho oportunidades e tenho ameaças. O que eu posso fazer para lidar melhor com essas relações e conseguir vantagem competitiva? Ele vai escrever isso, ele vai formatar isso que a gente chama de planejamento. Agora, a estratégia é o como que isso vai se executar. Qual que é a ação que vai ser feita? Um curso de ação. A estratégia é a ação, tá bom? E a gestão estratégica é você acompanhar isso, né? Entendeu? É o processo de identificação e execução. É como que você acompanha isso. Muita gente, isso aqui é para qualquer pessoa, em nível pessoal ou em nível profissional. As pessoas até planejam, né? Elas fazem o planejamento, elas estruturam e tudo mais, mas elas não fazem a gestão disso. E aí eu vou ter que dizer da forma mais simples possível. Planejamento sem acompanhamento ou sem o que a gente chama de gestão, não adianta nada. Por quê? Porque se você não acompanha o que você planejou, sai do controle. É como despesa dentro de casa, que vocês podem estar mais acostumados, né, com a gestão da casa de vocês, com a gestão do seu dinheiro, por exemplo. Se você fez um planejamento, eu quero viajar no final do ano para a praia, eu vou fazer um planejamento, vou guardar tanto por mês e tal, 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 e fez sua estratégia. Vou vender isso, aquilo outro, vou fazer doce e tal. Mas você só planejou e começou a executar, né? Mas você não acompanhou isso. Então você não está acompanhando, por exemplo, se todo mês você está depositando o tanto certo. Você não está acompanhando, por exemplo, se esses bombons ou isso que você está fazendo, por exemplo, está te dando lucro ou está te dando prejuízo. Sabe? É um acompanhamento do planejamento.
Nós que somos professores, a gente já está tão acostumado com essa palavra planejamento que a gente planeja a aula e depois a gente faz relatório de aula executada. Mas o ramo empresarial, muitas empresas já trabalham muito bem com isso, outras nem tanto. Então, planejamento é você estruturar a ideia, é você identificar o que você pode fazer. A estratégia é o como você vai fazer, é a ação. Como que nós vamos executar isso aqui? É a tal da estratégia, tá? É como numa batalha, né? Como que a gente vai invadir o campo do inimigo? A gente tem um plano, mas como que a gente vai executar? E aí você vem para a gestão estratégica, que é acompanhar essa estratégia sendo executada. Porque, por exemplo, até tal dia temos que fazer isso, 10 atividades. Chegou no 10º dia, você não avaliou se foi feito, se não foi feito. E isso hoje é uma falha de muitos gestores, tá? Eu trabalho com alguns gestores que têm essa limitação e já trabalhei com outros. Eles passam um monte de coisa para você fazer e eles mesmos não acompanham. Se você não entrega, eles não ficam nem sabendo. Então é importante isso. Então aqui tem o processo da gestão, né? Da gestão, certo? Então, ó, defina o negócio, realize auditoria interna e externa. Auditoria, o que é auditoria? Auditoria é a conferência. É você verificar os processos que estão sendo feitos. Formule uma nova direção, traduza a nova direção desejada em um objetivo, formule estratégias, implemente, avalie. Está vendo que tudo isso faz parte do processo de gestão e essas 5 primeiras etapas são o planejamento. Essa etapa aqui é a execução, ou é colocar em prática a estratégia que você elaborou no passo 5. E por último, você avalia. Esse processo de avaliação é diretamente ligado à gestão. Mas a gestão estratégica, ela compete como um todo, em você fazer um bom planejamento, você colocar em prática ou colocar em execução esse planejamento, e por fim, você avaliar esse desempenho que isso aqui tudo gerou para a sua organização. Aí tem vários tipos de estratégia, né? Que é isso que eu mostrei lá naquele slide anterior, esse. Certo? Ou seja, cada setor tem que traçar a sua estratégia. Então, a gente tem uma estratégia que a gente chama em nível corporativo, certo? Guardem esse nome. A estratégia em nível corporativo é a estratégia ampla da empresa como um todo, certo? Aqui tem uma pergunta que está dizendo em que negócio estamos, porque, na verdade, ela envolve o negócio como um todo. Aí você vem e tem as estratégias em nível competitivo. Como vamos competir? Cada um vai responder isso que estão nesse nível. E depois tem a estratégia funcional, que é como que vamos colocar essa estratégia para funcionar, ou como vamos apoiar essa estratégia que foi definida. Entendem? Então eu tenho uma definição ampla. A de baixo é você pensar como que o seu departamento contribui para que isso seja competitivo. E quem está no apoio tem que pensar qual é a estratégia que ele pode utilizar para apoiar essas estratégias superiores. Por isso que a gente fala que quem está embaixo, dentro de uma pirâmide hierárquica, é quem mais sofre com a falta de planejamento. Vocês conseguem entender por quê? Porque quem está no topo da pirâmide é ele quem deveria planejar. Ele não planejou, tudo bem. Então, ele não vai sentir essa falta de planejamento, ele vai sentir no resultado. Não tem resultado, ele vai saber que o planejamento não está sendo feito. No nível de baixo, já existe a pressão do nível superior cobrando resultados. Agora, quem está mais embaixo na pirâmide, que é o caso desse azul aqui, com certeza tem outros que vão derivando, é quem sofre a pressão maior da falta do planejamento. Porque se a estrutura de cima não me dá elementos para me planejar, eu vou planejar o quê? Né? Ou seja, precisa ter uma cultura organizacional sobre planejamento. Não dá para não ter planejamento. Então, se lá em cima, no nível organizacional ou corporativo, que é o verde, não houver um objetivo claro, acabou. Não vai se instaurar planejamento de forma alguma. Então, eu já falei desses níveis aqui. E aí a gente vai falar um pouco de administração em RH, né? Que é esse item aqui. Administração estratégica de RH. Formulação e execução de políticas e práticas que produzem as competências e comportamentos dos funcionários que a empresa necessita para atingir seus objetivos estratégicos de recursos humanos.
Então, na verdade, a administração estratégica ou a gestão estratégica de RH é aquela que envolve não só o admitir e demitir, mas como também políticas para produzir um comportamento ideal dos funcionários. Então, aqui, você tem os objetivos estratégicos da empresa, e aí você vai pensar, então, quais são as competências e comportamentos que os funcionários precisam ter para atingir esse objetivo. Entendem? Ou seja, a administração estratégica no RH, ela parte do objetivo da empresa. Você olha o objetivo da empresa e vai pensar, o que os meus colaboradores precisam ter para atingir esse objetivo? Qual a competência? Qual o comportamento ideal? Eles precisam de treinamento, o que eles precisam? Aí eles vão começar ao seu trabalho. Esse trabalho aqui é todo do RH. É ambiente, é planejamento e recrutamento e seleção, treinamento, é remuneração total e recompensa, relações trabalhistas, tudo isso aqui é o que eles podem fazer para que isso aqui seja real, para que esse objetivo seja atingido. Ou a gente pode dizer que o objetivo gera a necessidade de competências e comportamentos que faz o departamento de RH girar o seu setor. Ele vai contratar, ele vai treinar, ele vai remunerar, ele vai recompensar, ele vai avaliar as relações trabalhistas. Isso é o trabalho ou administração estratégica. O que muda da administração estratégica para não estratégica? A existência de um objetivo. Quando o RH não sabe o que a empresa quer, qual é o objetivo da empresa, ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó, recrutar relações trabalhistas. Recruta relações trabalhistas, só. Ele fica nesse meio aqui. Ele não treina, ele não desenvolve, ele não avalia as recompensas e não tem um ambiente estratégico legal. A partir do momento que se tem um objetivo estratégico, aí sim ele começa a ter uma administração estratégica de RH. Então, tem 3 ferramentas importantes. Eu não vou detalhar elas porque vocês não estão num curso de RH, né? Mas existem 3 ferramentas importantes para trabalhar a gestão de RH. É o mapa da estratégia, o scorecard de RH e os dashboards. Eu acho que tem alguns exemplos aqui. Isso aqui, por exemplo, é um mapa estratégico. O que é um mapa estratégico? Começa lá em cima, na proposta ideal, no que é preciso. Ó, eles querem rentabilidade, certo? Para eles terem rentabilidade, ou eles têm que abaixar o custo, ou ele tem que aumentar a receita. Aqui. Estão vendo aqui? Ele quer rentabilidade. Esse é o objetivo, ó. Resultado estratégico financeiro. É isso que se quer. A estratégia é líder de baixo custo, atendimento, ou seja, o que a gente quer é rentabilidade. Esse é o objetivo da empresa. Para a empresa atingir essa rentabilidade, ela tem que diminuir custo. Ou ela tem que aumentar a receita. Para ela aumentar a receita, ela tem que ter mais clientes. Para que ela tenha mais clientes, ela tem que ter tarifas mais baixas. Lembrando que isso aqui eu não nem exemplifiquei, né? É um caso de uma companhia aérea. Ela tem que abaixar a taxa ou ela tem que fazer voos dentro do horário. São as opções. Para ela baixar as taxas, elas vai ter que ter voos com menos aviões. Esses voos com menos aviões também gera custo mais baixo. Então, na verdade, ele vai descendo. Aí você vem aqui, ó, para baixar a tarifa, o que a gente faz? Minimizar as refeições e outros serviços de bordo. Aí, se eu não tenho tanto serviço de bordo, eu posso abaixar o preço do... Minimizar o turn hold, né, que eu acho que é o intervalo do avião no solo. Quanto mais tempo o avião fica no solo, mais caro é o voo, porque ele vai ocupar espaço, tem que pagar, não sei o quê. Então, tudo isso aqui leva a taxa mais baixa. E aí, como é que a gente faz para fazer isso aqui? A gente precisa de equipe treinada. Equipe de terra altamente engajada, prática de apoio. Tá vendo que toda essa estratégia, todo esse desenho foi feito para chegar até o RH, ou que o RH pode proporcionar. Mas só se consegue chegar aqui se tiver objetivo. Se não tiver objetivo, não se chega a esse nível de organização. Esse mapa aqui, que a gente fala de mapa estratégico, pode ser feito com vocês também na vida pessoal. O que você quer? Qual que é o seu objetivo macro? Aí você coloca ele aqui em cima. Eu quero, por exemplo, trabalhar na empresa X como tal função. O que você tem que fazer para chegar lá? Ah, eu preciso fazer isso. Para fazer isso, o que falta? Isso. Até você chegar no limite. E aí você vai vendo, passo a passo, o que você precisa fazer para chegar no seu objetivo.
O scorecard eu não vou apresentar porque é uma ferramenta de cadeias, ela é mais, geralmente ela sai direto, né, de algum sistema que o RH já utilize. Os dashboards é algo muito comum, não tem nenhum exemplo dele aqui. Mas o dashboard é gráfico, tabela, né? É você pegar as informações que você tem e colocar dentro de uma tabela, de um gráfico, de um modo que fique visível, tá bom? Aqui tem os indicadores, né? Eu não vou falar deles justamente porque o meu objetivo aqui hoje com vocês não é esse, mas são indicadores de RH. Como que o RH pode avaliar a participação dos funcionários, por exemplo? Ó, indicadores por organizações mais rentáveis, pessoal total do RH, RH no rateio. Então tem um monte de indicadores que eu não vou falar com vocês sobre eles aqui. Deixa eu só esses aqui. Então, assim, o meu objetivo com essa aula de hoje e com aquelas atividades que eu passei, que são mais atividades do que o comum, é ver se vocês conseguem entender que o planejamento, em qualquer esfera que seja, ele segue aquela mesma lógica de execução. É que é isso aqui. Estabelece o objetivo, esse é o planejamento. A partir de um planejamento, os outros setores também vão se planejar. Se não tem planejamento, se não tem objetivo para a empresa como um todo, não vai ter objetivo para o RH, não vai ter objetivo para o departamento X ou Y, porque não existe um objetivo maior. A partir de um objetivo maior, as pessoas traçam seus objetivos. E o que é mais importante nesse processo é justamente que você, além de planejar, você tem que acompanhar, que é a gestão estratégica. E o RH, ele está diretamente ligado, né, ao resultado que a empresa vai produzir, certo? Pessoal, essa é a explanação sobre planejamento estratégico, né? Eu não vou sobrecarregar vocês com muita coisa de planejamento estratégico, porque não faz sentido. O que eu quero que vocês realizem, as atividades que vocês já estão realizando, alguns até já enviaram, eu já vou dar o retorno aqui agora, outros ainda não enviaram. Mas eu queria que vocês pensassem em uma outra coisa, né? É muito pequeno que eu vou pedir, é só para complementar. O como que você se enxerga hoje, né? Eu vou depois mandar no grupo a mesma pergunta, então não se preocupe, tá? Como que você se enxerga hoje enquanto profissional em nível estratégico? Você é uma pessoa que tem habilidade para planejar, para acompanhar o planejamento, você é disciplinado? Ou você acha que você ainda não é essa pessoa, que você ainda tem muito que melhorar nesse sentido? Por quê? Isso é importante, a sua percepção, porque na verdade o mercado ele vai exigir isso de vocês, cedo ou tarde. Ou cedo ou tarde você vai ter que se demonstrar disciplinado ou se demonstrar apto a planejar. E aí o meu desafio para vocês a partir do momento que vocês pensem isso, vocês vão estar pensando, né? Eu quero que vocês tentem montar um mapa estratégico da carreira de vocês. Sabe o mapa estratégico, aquele que eu montei, que eu mostrei? Qual que é seu objetivo profissional? Seu grande objetivo profissional? Por exemplo, tá aqui meu objetivo. Eu não sei qual que é o objetivo de vocês. E aí você vai começar a pensar o que, que você tem que fazer para chegar nesse objetivo. Pode pensar umas 4, 5 coisas ou umas 4, 5 ramificações. Então, por exemplo, eu quero ser ministro no Brasil. O que, que você precisa para ser ministro? Eu preciso ser formado em tal coisa. Então, é um detalhe, você não é ainda. Mas para chegar nessa formação, eu preciso de uma outra formação. Para chegar aqui, eu preciso de falar inglês. Então, eu preciso fazer um curso de inglês. Eu quero que vocês, mais ou menos, apresentem a estrutura do projeto de carreira de vocês. Eu não tenho projeto de carreira. Faça um esboço de um projeto de carreira hoje, depois que vocês terminarem as 3 atividades que eu passei mais cedo. Tá? Porque isso é importante. Planejamento estratégico é algo que está sendo executado muito nas empresas. E se você conseguir fazer algo para você, se você consegue enxergar ou fazer um planejamento estratégico para você, você vai conseguir trabalhar com o planejamento que a empresa te der depois. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? As atividades que vocês estão fazendo, vocês estão com alguma dúvida? Deixa eu ver quem mandou aqui. A Adna mandou, a Geisa eu acho que mandou. Geisa, você mandou foi todas ou só algumas? Todas, né?
Todos. Beleza. A Adna acho que mandou duas. A Adna mandou duas, o restante do pessoal ainda não mandou. Mas a ideia é que vocês terminem essas que eu passei no início da aula, porque isso que eu falei aqui agora é um pouco que está naquele primeiro vídeo. Então vocês terminem e depois tem um vídeo que fala de entrevista do cara que não quer trabalhar, né? Então ele comporta todo errado na entrevista. E aí depois tem aquela última, né, a última atividade. Então eu quero que vocês terminem essas 3 atividades, quem ainda não terminou, e depois façam um mapa estratégico da sua carreira. É simples, quadradinho aqui em cima com o objetivo principal e coloque pelo menos mais 5 etapas abaixo do como que você vai fazer para chegar nesse objetivo principal, tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Então eu vou liberar vocês para voltar a fazer as atividades, para vocês terminarem elas ainda hoje, tá bom? Pessoal, obrigada. Boa noite. Qualquer coisa eu estou online no grupo, vou começar a responder agora as perguntas, tanto algumas de ontem que eu não respondi, como as de hoje que vocês me mandaram, tá bom? Abraço, até mais. Tchau. Tchau.